De algumas doenças infecciosas que são importantes para a gente conhecer, né, para a gente saber tratar. Impetigo acontece bastante em criança, mas adultos também podem ter impetigo e impetigenização. Na nossa discussão sobre pediculose, até falei que a criança bota o dedo no nariz, pega um estáfilo ali no nariz, coça o couro cabeludo, leva o estáfilo para o couro cabeludo e tem a impetigenização da pediculose, né? Então, impetigo, criança, adulto, infecção bacteriana. O Belda divide impetigo em algumas categorias, né? A gente vai aqui falar de impetigo bolhoso e não bolhoso, não vou falar de outras categorias que a gente vê lá no Belda. E o Belda é a minha base para estudo, né? Para eu falar alguma coisa que, se você for prestar a prova de título, você não vai escrever algo que está distinto, não vai responder uma alternativa distinta do que está no Belda. Belda é a nossa Bíblia aqui no Brasil, né? Na época em que eu fiz residência, era o Sampaio, que era um livro muito menor, tinha uma alta densidade de conhecimento, mas era um livro muito menor. Hoje, quem está se iniciando na dermatologia já cai direto num tratadão de dermato. O Sampaio era curtinho. Então, o Belda diz para nós o seguinte, e eu não vou dizer para você responder isso se você estiver prestando uma prova de residência, por exemplo, né? Qual a etiologia de impetigo bolhoso e não bolhoso? Eu vou dizer que numa prova de dermato, de acordo com o Belda, a partir dos anos 80, tanto no impetigo bolhoso como no não bolhoso, a etiologia principal é estafilocócica. E o Belda traz para nós até uma cronologia disto, que está aqui resumida no slide, que você pode pegar no link que está no site do Ítalo e que está também no meu Instagram. Todos esses slides estão lá, disponíveis para vocês. Então tem uma cronologia, mas importa dizer aqui para você que impetigo bolhoso e não bolhoso, de acordo com o Belda, etiologia predominantemente estafilocócica. Staphylococcus aureus e Strepto, então, são os agentes etiológicos mais comuns do impetigo. Pode ser uma doença primária da pele, né? Ou pode ser impetigenização, como eu mencionei, da pediculose, que você coça e acaba impetigenizando. Quando você não tem estáfilo, quando você tem Strepto piógenes, Strepto beta-hemolítico do grupo A de Lancefield, você pode ter como complicação a glomerulonefrite pós-estreptocócica. E aí você já guarda mais uma informação. Tratar com um antibiótico o impetigo estreptocócico não reduz a chance de você desenvolver glomerulonefrite, tá? Esse é um dado importante. 30% da população tem Staphylococcus aureus na cavidade nasal. 20 a 40% também são colonizados por estáfilo no períneo, axila, faringe, mãos, interdígitos dos pés, por exemplo, né? E aí tem alguns fatores que favorecem o desenvolvimento do impetigo. Altas temperaturas com sudorese, né? Presença de umidade, doenças cutâneas primárias, indivíduos que são crianças com uma imaturidade imunológica ou indivíduos mais velhos com imunossenescência. Uso prévio de antibióticos selecionando população bacteriana também favorece o desenvolvimento de impetigo. Impetigo é doença comum, 10% das consultas pediátricas estão relacionadas a impetigo ou impetigenização. Ambos os sexos com pico de incidência nos meses em que a gente mais transpira, como os meses de verão. Forma não bolhosa, tipicamente ocorre entre os 2 e os 5 anos, e o subtipo bolhoso, mais frequente em neonatos e lactentes. Aqui em impetigo, você vê a proximidade com o nariz, o estáfilo provavelmente saiu ali daquele nariz e colonizou o restante da pele da face. Nessa criança, que era uma criança especial, inclusive. A bactéria ela não tem uma facilidade muito grande para penetrar na pele intacta, porque a pele intacta não expressa a fibronectina, onde a bactéria se gruda, né? Então muitas vezes o trauma prévio é fundamental. E aí a gente vai ter quadros clínicos. Forma não bolhosa, 70% dos casos. Se inicia como uma mácula, que aí se transforma numa vesícula muito efêmera e vira uma pústula. O conteúdo seroso, o sérum purulento, acaba se rompendo e essa secreção purulenta acaba solidificando, lembrando mel. Daí, crosta melicérica, de mel, crosta melicérica do impetigo, de mel, melicérica de mel. Eventualmente vai haver lesões satélites e pode haver dor e prurido no local. O fato de ter prurido no local pode fazer você pensar que eventualmente é uma tínea. Então, eventualmente, um exame micológico vai caber para você diferenciar impetigo de tínea.
Nariz, boca e outras áreas expostas, né, expostas ao trauma, e nariz e boca perto do reservatório nasal de estáfilo, são localizações importantes, né? Pode haver linfonodopatia e a leucocitose em 50% dos casos. Aqui é um caso de impetigenização. Paciente com herpes que impetiginizou, né, que houve infecção secundária, provavelmente pelo estáfilo ali da cavidade nasal. Tratamos com antibiótico e aciclovir via oral. Aciclovir tópico, pomadinha para herpes, não funciona, não use, não prescreva, não serve para nada. É um assunto que a gente vai discutir ainda nesta aula de hoje. Herpes. Impetigo bolhoso, então, lesões vésico-bolhosas flácidas. O eritema ao redor é mínimo. Não tem sinal de Nikolsky, embora síndrome da pele escaldada estafilocócica tenha Nikolsky, né? Aqui no impetigo bolhoso a gente não tem Nikolsky. A evolução é aguda e aí deixa um aspecto descamativo que parece coberto por uma película, uma lesão que lembra verniz. Formas não bolhosas são aquelas que podem evoluir para glomerulonefrite em até 5% dos casos. É uma glomerulonefrite mais tardia do que aquela que ocorre com o estrépito da faringe. Estrépito da faringe, 7 a 10 dias. Estrépito da pele, 15, 20 dias para ter glomerulonefrite, que ocorre por deposição de imunocomplexos. Inclusive, se você tem um paciente com glomerulonefrite, você foi lá e viu alteração da função renal, consumo de complemento, e aí você quer tentar saber de onde veio o estrépito, curiosidade, né? Aí você pode pedir antistreptolizina, se vier positiva, então essa glomerulonefrite está relacionada à amidalite. Se vier anti-DNase B positiva, aí é pós-impetigo, né? Isso daqui cai em prova. Então, ASLO indica que o quadro prévio por estrépito foi de via respiratória, anti-DNase indica que o quadro prévio foi cutâneo. Diagnóstico. A maior parte das vezes é clínico. Eventualmente você vai fazer a cultura até para ver se você tem um estáfilo meticilino resistente. Coleta pode ser feita do exudato que se sobrepõe às crostas. E o BELDA, inclusive, não exclui a possibilidade de você fazer biópsia para o diagnóstico, né? É um quadro ali surpreendente. Então, e como pode coçar, micológico direto também é interessante. Como você não está morto, como a sua imunidade está funcionando, a imunidade da criança está funcionando, é possível que o quadro resolva espontaneamente. Então, há 300 anos, alguém que tinha impetigo não ia morrer, não ia ficar com impetigo crônico. O organismo se recupera. Mas vale a pena você tratar, embora tratar impetigo não reduza o risco de glomerulonefrite, como a gente já falou. Antibióticos tópicos podem ser muito interessantes para formas mais localizadas, porque inclusive eles embebem aquela crosta e facilitam a remoção da crosta. A crosta tem que ser removida, porque é um reservatório de bactéria. Então você tem que fazer a remoção da crosta. Se não for com antibiótico tópico que vai embebendo a crosta, você pode usar óleo de amêndoas, né? Você aquece o óleo de amêndoas na mão e aplica com algodão ou com gás e remove a crosta. É importante. Antibióticos tópicos 2 a 3 vezes ao dia, 7 a 10 dias. 10 dias não parece ser muito superior a 7 dias, então 7 dias seriam suficiente. Classicamente, o povo usa mupirocina, que desperta muita resistência bacteriana e pode ser sensibilizante. Então, vou te sugerir outras duas opções de antibiótico, dessas duas, uma que eu uso mais, que é o Verutex, ácido fusídico, 2 vezes ao dia, 7 dias. Outra opção, retapamulina, Altargo, 2 vezes ao dia por 7 dias. Excelente. Você vai aplicar no local e isso vai embeber as crostas, vai ter as suas propriedades antibióticas e vai facilitar a remoção da crosta. Terapia sistêmica para formas extensas, resistentes, imunocomprometidos. Terapia de escolha, cefalexina. Então, como eu disse, não há evidência de que você tratar por 10 dias seja superior a 7 dias. Se você tiver estáfilo meticilino resistente, vanco, linezolida, teicoplanina. Lembrar que impetigo é causa de afastamento da escola, mas 24 horas depois que você iniciou o tratamento, a criança pode voltar para a escola. Pensando em infecções mais sérias, erisipela. Depois a gente vai falar de celulite ainda. Nas aulas que a gente tem aqui na pós, a gente acaba falando de outras coisas, de fascite necrosante. A gente teve um caso recente até por criptococo. Já tive mais de um caso de fascite por criptococo. E olha que fascite nem é uma coisa assim tão comum. Quando eu falo que eu tive caso, eu quero dizer que ou eu atendi pessoalmente ou eu discuti o caso com alguém pelas redes sociais, né, pelo WhatsApp, pelo direct. Eu discuto muito caso. A única coisa que eu peço como retorno para essas discussões é que o médico converse com o paciente para eu poder usar as fotos em aula ou no Instagram com um propósito acadêmico, né? Então, quando eu falo que eu vi ou eu discuti,
Às vezes eu não vi pessoalmente, né, mas eu acompanhei o caso todo pelas redes sociais, né, prestei uma consultoria. Faço isso bastante. Erisipela, então, é uma forma aguda de infecção, é mais superficial, geralmente nos membros inferiores, causada por estrépito. Estrépito é o agente mais comum, por isso que você pode usar, por exemplo, penicilina benzatina, né, benzetacil, para tratar erisipela. Você tem formas específicas de erisipela, que eu não vou ficar aqui falando infinitamente, né, mas, por exemplo, vale a pena guardar que criança tem infecção por hemófilos, né, e aí isso vai mudar a terapêutica. Na erisipela ocorre uma penetração da bactéria, por solução de continuidade, e você vai ter um processo que chega até a derme do paciente, né? Condições locais como edema, estase, úlcera venosa como porta de entrada, tudo isso pode favorecer o desenvolvimento de erisipela. O que você vai ter é um quadro de instalação e evolução rápida, aguda, sintomas gerais de infecção. A zona afetada tem uma borda nítida e nisso diferencia a erisipela da celulite, que é mais profunda, chega até o plano do panículo e não tem uma borda tão nítida. Podem eventualmente surgir bolhas, né, e depois da regressão, como você tem uma destruição dos linfáticos naquele local, pode haver um linfedema constante. Então, aqui, paciente que teve erisipela de repetição, inclusive aqui evoluiu com um quadro ulceroso. Provavelmente tem uma porta de entrada aqui numa onicomicose. Celulite. Celulite dos membros inferiores é um quadro de derme e de hipoderme. Pega planos mais profundos. 25% dos pacientes aqui terão recidivas também, porque o quadro deixa suas sequelas, né? As células de defesa não vão chegar bem naquele local, vai haver linfedema, então aqui você tem edema, eritema, aumento da temperatura e os limites não são tão precisos, pode haver uma secreção purulenta mais abundante. Tanto a celulite como a erisipela predominam no sexo feminino e tem algumas portas de entrada, como o intertrigo interdigital, tinea pedis, ali a fissura entre os dedos. Dermatofitose, úlcera, inclusive se você fizer um swab entre os dedos do pé, você identifica o agente causador da celulite e da erisipela em 50% dos casos. Hemograma demonstra leucocitose e a cultura vem positiva em pouquíssimos casos. Se você for fazer cultura e não for do swab entre os interdígitos, se você for fazer a cultura da própria lesão, eventualmente seria muito interessante quando há bolha, e aí você fazer do conteúdo da bolha. Tratamento. Então, quando a apresentação é típica e não há comorbidades, o tratamento pode ser ambulatorial, antibiótico de escolha, benzetacil e cefalexina. A eritromicina pode ser usada também para pacientes que têm alergia à penicilina. Confesso que em mais de 20 anos atuando, 25 anos, pouquíssimas vezes prescrevi eritromicina para tratar qualquer processo infeccioso. Tratamento de celulite não complicada, você vai fazer com cefalosporina de primeira geração. Né? Pode ter um componente aqui de Staphylo aureus, então cefalexina é uma boa opção até 10 dias de tratamento. Cefalosporinas de primeira geração, vou até te dar uma dica. Elas têm um perfil semelhante, pegam bactérias semelhantes, usos terapêuticos semelhantes. A cefalexina você prescreve 500 mg de 4 em 4 horas, 7 dias. A cefadroxila faz exatamente a mesma coisa, só que você prescreve só 500 mg 2 vezes ao dia, então uma posologia muito mais cômoda. Um pouco mais cara, mas uma posologia muito mais cômoda. Aí a gente chega no nosso último tópico, a gente vai falar de algumas infecções virais. Na verdade, ainda vai ter um outro tópico assim mais curtinho, que eu vou falar um pouco de urticária aguda e crônica, né, para a gente também ter essa noção de como é que trata a urticária aguda e crônica. Já me chamaram no hospital para ver paciente com urticária aguda, eu até não consigo entender como é que o clínico não trata sozinho urticária aguda, né? Urticária aguda realmente é uma afecção que o clínico deve saber tratar, mas vá lá. Verruga. Verruga é causada por HPV. Quando a gente fala isso para a mãe de uma criança que tem verruga, que a gente fala que é HPV, aí a mãe fala assim, não, mas não é possível, isso é DST, IST. Não, existem mais de 400 tipos de HPV, 100 tipos de HPV gostam do ser humano, e você tem inclusive uma distinção entre os HPVs genitais, 6, 11, 16, 18, 31, 33, e os HPVs que são da pele, 1, 2, 4, são outros HPVs, 7, né? Você tem outros HPVs que acometem a pele, então os HPVs genitais e da pele são diferentes, embora possa haver sim um cruzamento.
Os HPVs da pele podem ir até o genital. Então, por exemplo, quando você atende uma criança que tem verruga genital, não necessariamente aquela verruga genital é um sinal de abuso. Pode ser que a criança tinha verruga no dedo, mordeu, coçou o saco e levou levou o vírus para um outro lugar, né? O HPV, inclusive, ele não atravessa a pele íntegra. Então deve haver um trauma para que o HPV invada a sua pele. Por isso, verrugas são muito comuns nas pontas dos dedos, cotovelo, e nessas regiões submetidas a pequenos traumas. Uma coisa interessante sobre verruga é que ela é autolimitada. Mesmo uma verruga causada por um HPV de alto risco no genital é autolimitada. Vai desaparecer. Depois de 1, 2 anos, em 80% dos casos, desapareceu. De tal forma que você não deve fazer tratamentos intempestivos, você não deve destruir o dedo do paciente por causa de uma lesão que vai desaparecer sozinha. Você não vai destruir o genital do paciente por causa de uma lesão que vai desaparecer sozinha. Tratamentos extensivos não têm evidência de que eles trazem melhores resultados. Não faça isso. Existem vários jeitos de tratar a verruga. A gente falou na discussão sobre queratose actínica, sobre o uso da crioterapia, que é uma opção interessante para tratar a verruga. ATA também, eletrocirurgia, curetagem. Quando você faz a curetagem e manda o material para o anátomo patológico, você tem inclusive a opção de provar para o paciente que aquilo ali são verrugas mesmo. E sempre acho interessante ter uma comprovação diagnóstica. É muito comum que a gente use essas associações de ácido lático e ácido salicílico. Verrux, salic, duoderme, duofilme, caloplast são opções excelentes. E se você pegar os dados da literatura sobre uso de Verrux, ácido salicílico 16,5, ácido lático 14,5 por 12 semanas, se você usar certinho, lixa e aplica, 2/3 das verrugas vão desaparecer em 12 semanas. Então, quando o familiar fala para você assim, doutor, usei aqueles ácidos não melhorou, provavelmente não usou direito, não teve a paciência de lixar, aplicar especificamente em cima da verruga, não deixar escorrer ao redor. Veja, taxa de cura é muito alta, né? Então, faz o desbastamento, lixa a verruga, aplica o ácido toda noite, chance altíssima de ter cura. Existem outras opções para você tratar a verruga, né? Durante muito tempo a gente usava para as verrugas genitais podofilina, podófilotoxina e até efurix. Não acho tão interessantes, irritam bastante a região, não são minha opção de tratamento, mas gosto muito de usar uma opção que é um pouco mais cara. Você compra a caixinha que vem com os saquinhos de Imiquimod. Ixion, Modic, no passado tinha um outro produto chamado Aldara, e que você vai usar segunda, quarta e sexta por até 16 semanas nas verrugas. Pode lixar antes para melhorar a penetração? Pode. Está autorizado pela bula o uso a partir dos 12 anos de idade, mas tem artigos nos anais brasileiros de dermato de uso em crianças, meninos, a partir dos 5, 6 anos de idade. Então você encontra referência na literatura para usar inclusive em idades mais tenras. E inclusive encontra referência da literatura para usar para molusco contagioso, que é um parapoxvírus, né? Não tem nada a ver com HPV, mas é uma opção de tratamento para molusco. Quando você usa o Imiquimod para as verrugas, né, verruga plantar, inclusive, você tem uma taxa de cura muito alta, na casa dos 80%, e em 80% dos pacientes não recorre. O que você faz com o Imiquimod é estimular Toll-like receptor do tipo 7. Você trabalha a resposta imune inata do paciente, você ensina o organismo a não tolerar o HPV. Então é muito interessante, gosto bastante de usar. Essa daqui é uma dica boa, porque muitas vezes o seu paciente vai vir já usando Verrux, salic, duoderme, duofilme, caloplast, vai falar que não gostou, e aí você vai vir com uma terapêutica completamente diferente. O clínico não prescreve, o pediatra não prescreve, é uma terapêutica para você que é dermatologista, que estudou dermatologia. Tem alguns antivirais que eu menciono aqui, só para você perceber o seguinte, não importa que você está lendo no Belda, que é um livro brasileiro escrito em português, tem coisas que você não vai ter aqui para o uso. Cidofovir, por exemplo, você não vai ter, né? Tem coisas que estão ali nos livros e que você não encontra. Dicloxacilina para tratar doenças infecciosas, não tem, a gente não tem. Às vezes tem até na veterinária a droga, mas a gente não tem para o uso humano. Aí a gente tem de doenças virais também um outro vírus DNA, né, vírus DNA. A gente falou de HPV, que é vírus DNA, aqui a gente fala de herpes, que é um vírus DNA. A gente tem alfa, beta e gama herpes viride. Alfa é o que a gente vai discutir aqui hoje, herpes 1, 2 e o herpes do tipo 3, que é o da varicela, da catapora. Esses vírus aqui, inclusive, eles, depois que você tem o contato, a infecção primária, eles vão ficar guardadinhos no gânglio da raiz dorsal, do nervo. E eles podem voltar para a superfície da pele
não pelo mesmo ramo que eles entraram na pele. Então, por exemplo, alguém tem herpes genital, adquire o vírus herpes no pênis, prima infecção no pênis, genital. Esse nervo pudendo aqui, ele tem outros ramos que vão lá para o reto, que vão para a nádega. Então, o paciente que teve o herpes genital como prima infecção pode ter uma lesão na nádega, uma lesão perianal como recorrência. Isso é importante, né? Numa relação de casal, até pelo comportamento que se espera, né, de homem e mulher. Importante essa discussão. E até quando a gente examina uma adolescente que tem herpes no nariz, perto do olho, fala, mas que beijo foi esse, né? Não, então, é que são ramos do trigêmeo. O vírus entrou por um ramo que estava no lábio e voltou por um ramo oftálmico, né? Na recorrência, voltou por um ramo oftálmico. Então, herpes labial, quadros mais severos na prima infecção. A prima infecção, o primeiro contato com herpes do tipo 1, ocorre ali pelos 2, 3 anos de idade. Então, de novo, a comadre vai falar que assim, quando eu suspeito que é herpes, ela vai falar assim, não, herpes é DST, é IST, bobagem, besteira. O vírus herpes, ele é adquirido, a sua prima infecção ocorre com 2, 3 anos de idade. Às vezes compartilhando uma colher, né? Mesmo fora da crise, você pode ter viremias. Você pode ter períodos em que o vírus se multiplica no seu corpo e você o elimina na saliva. Essas viremias, elas estariam relacionadas a outros quadros, por exemplo. Você não tem erupção na pele e você tem eritema multiforme, lesão em alvo. Eritema multiforme recorrente tem como uma causa importantíssima herpes. Então, herpes no genital. 80% dos eritemas multiformes recorrentes, né, tem relação com vírus herpes. Diagnóstico de herpes. Tá, doutor, o senhor acha que é herpes, como é que vai fazer o diagnóstico? Sorologia, pode demorar um tempo. Se você tiver um patologista próximo para chamar de seu, para fazer os exames do jeito que você gostaria, você pode escarificar a vesícula, fazer o imprinting com lâmina, fixa no ar e aí vai corar com Giemsa, Leishman, para que você consiga ver as células gigantes de inclusão viral, efeito citopático do vírus, o queratinócito que ficou gigante. Efeito citopático do vírus. É possível. Teste de Tzanck ajuda você a comprovar que é herpes. Não diferencia herpes 1, 2 e herpes 3 da catapora, do zoster, mas diz para você sim que tem as células gigantes, que é o efeito citopático do vírus. Para quadros mais severos, né, como uma encefalite herpética, aí você vai fazer líquor, cultura também existe. Isso daqui é uma célula gigante de inclusão viral, né? Aliás, são várias células gigantes, desculpa. O Western blot é o padrão ouro, e a gente não faz isso habitualmente no Brasil, é aquilo que eu falo. Medicina americana tem um alto custo, e é por isso que eles se preocupam com o custo, né? Eles são cobrados em relação a solicitar menos exames. Aqui no Brasil, a gente solicitar menos exames é covardia, né? A gente não tem uma porção de coisas que os americanos fazem. A sorologia para herpes, inclusive, você pode pedir assim, solicito sorologia para herpes simples, IgG e IgM. Sorologia para herpes é de difícil interpretação, o mesmo vale para zoster também, é de difícil interpretação, ver se IgG ou IgM vai estar alta na crise, é de dificílima interpretação. E além disso, a sorologia para o herpes simples não distingue entre herpes 1 e 2, labial, genital, respectivamente. Aí você vai tratar. Primeiro, aquela mãe já não gostou que você falou que a filha dela tem herpes, já ficou de mau humor com você. Né, já fez cara de nojinho para você, achando que você está viajando no seu diagnóstico, porque a filha dela nunca beijou ninguém. Né? Não passa pela cabeça dela que o vírus foi adquirido, por exemplo, numa colher compartilhada dela mesma, mãe, numa viremia, mesmo que não tenha tido crise. Aí a mãe fala assim, não, mas eu não tenho herpes. Olha, 80% da população tem herpes do tipo 1, 12 a 20% tem herpes do tipo 2. A senhora deve ter herpes, não é possível. Né? Aí vai tratar. Ah, o senhor vai prescrever remédio oral para tratar herpes? Não é creminho que trata herpes? Pois é. Se você pegar a bolonha, se você pegar o belda, você vai ver que tratar com creminho não é boa coisa. No máximo você vai usar o creminho para umidificar aquelas crostas e elas não ficarem rachando toda hora. Porque pensar que você está efetivamente tratando herpes com creme de aciclovir, você não está. Né? Então, belda, bolonha, todo mundo fala da pouca eficácia dos tópicos, né, dos tratamentos tópicos. O aciclovir, inclusive, ele é incorporado pelo metabolismo do vírus, que tem uma enzima chamada timidina quinase, e é ela que ativa o aciclovir. E aí o aciclovir acaba inibindo a DNA polimerase viral. É interessante, a gente usa o metabolismo do vírus para transformar o aciclovir na droga ativa.
várias opções de tratamento. Prima infecção você trata por 7 dias, recorrência você trata só por 5 dias. Gosto bastante de uma posologia que é assim, 400 mg 3 vezes ao dia. Você pode tratar com valaciclovir, pode tratar com fanciclovir, existem outras opções de drogas. A ciclovir é a mais popular. 400 mg para adulto, 3 vezes ao dia, por 7 dias na prima infecção, por 5 dias nas recorrências. E se você for fazer a profilaxia, para quem tem mais do que 6 episódios no ano, você pode manter o aciclovir 400 mg 2 vezes ao dia durante 6 meses. Você acaba tendo um efeito supressivo bem interessante que já se inicia a partir do quinto dia de aciclovir 400 mg 2 vezes ao dia. Então, você vai casar. Aí você fala assim, eu tenho herpes, estou com medo de ter crise. Pois é, começa a tomar o aciclovir 400 mg 2 vezes ao dia, uma semana antes. Se você começar a tomar muito antes, 2, 3 meses antes, o que acontece é que o efeito protetor ele é muito alto quando você inicia a supressão, 400 mg 2 vezes ao dia, mas depois ele dá uma caída. Então você pode ter algumas crises, mesmo fazendo a supressão. O efeito pico de proteção ocorre bem ali no início, Bem no início. Então, faça isso. Vai casar? Uma semana antes comece a usar o aciclovir. Ricardo, eu acho muito complicado tomar por vários dias o aciclovir para tratar herpes. Posso fazer de um outro jeito? Pode. O Belda mesmo menciona um tratamento aqui, que é de um dia só. Você vai comprar Penvir de 500 mg, vai tomar 2 comprimidos de manhã e 2 à noite. É só um dia. Tratamento ultra curto de recorrência de herpes. Isso aqui é para guardar, printar essa tela aqui. Os pacientes eles não gostam de tomar o remédio aciclovir por 5, por 7 dias. Esse daqui, então, tratamento só de um dia. Outras drogas não fazem parte do nosso dia a dia, igual aqui, Resiquimod. Aparece lá no Belda. Tem pra gente usar aqui no Brasil? Não tem esse creme. Não tem como usar. Vou só mencionar, não é minha terapia supressiva de escolha, mas existe a possibilidade de você fazer supressão usando tanto o aciclovir isoladamente, como o aciclovir combinado à L-lisina. A L-lisina, ela entra no lugar da arginina no metabolismo do vírus herpes e emperra esse metabolismo. É uma opção, o professor Omar Lupi introduziu essa opção para nós aqui no Brasil no começo dos anos 2000 e tem artigo nos Anais Brasileiros de Dermato, é uma possibilidade, está aqui a posologia. Não é o que eu gosto de fazer, eu uso aciclovir mesmo, 400 mg 2 vezes ao dia. Zoster, herpes vírus do tipo 3, aqui paciente imunocomprometido pegando 2 dermátomos, 2 dermátomos não é uma apresentação habitual no paciente imunocompetente. O paciente imunocomprometido que tem HIV, às vezes tem zoster junto com a varicela, tem o quadro das duas coisas juntas, tem catapora e herpes zoster, tudo junto. Diagnóstico segue mais ou menos aquela linha do próprio herpes simples, sendo possível fazer exames mais sofisticados como PCR, sorologia também dá para fazer, Tzanck, tem o quadro clínico típico. Aí vem lá células gigantes de inclusão viral. Você não vai achar que isso daqui é herpes simples. Você vai achar que é zoster, E aí você vai completar o seu diagnóstico. Muito bom. Lembrar que para zoster existe uma vacina que pode ser tomada por imunocompetentes a partir dos 50 anos, que é a Shingrix, é feita com a glicoproteína E, não é vírus atenuado, é só a glicoproteína, então mesmo imunocomprometidos podem usar essa vacina de glicoproteína. São 2 doses com um intervalo mínimo de 2 meses, intervalo ideal. Há quem fale até de 1 mês de intervalo entre as doses, preferivelmente 2 meses de intervalo. Neuralgia pós-herpética é uma queixa que muitas vezes vem parar na nossa mão, que é aquela dor que persiste por mais do que 3 meses depois do quadro agudo de zoster, porque ter dor enquanto está tendo zoster, uma semana depois, todo mundo vai ter. Neuralgia pós-herpética é aquela persistência depois de 3 meses. Inclusive, quem toma vacina tem um risco menor de ter neuralgia pós-herpética, que é bem limitante. A gente está falando de vírus herpes do tipo 3, e que, então, o paciente que vai ter zoster, geralmente é aquele paciente que teve catapora em algum momento da vida. Lembro para você o seguinte, 10% dos pacientes que têm catapora não tem lesão na superfície da pele. Então o paciente não vai se lembrar de que teve catapora. Vai falar assim, não doutor, o senhor está dizendo que é o vírus da catapora que reativou na minha pele aqui nessa faixa? Eu não tive catapora. 10% dos pacientes não têm vesículas na pele quando tem catapora. Estava até no House, teve um episódio do House falando de catapora sem as vesículas na pele. Mas, se você atender alguém que tem catapora, varicela, vou te dizer o seguinte,
Obelda e vários outros autores falam sobre o uso do aciclovir para tratar varicela, diminui morbimortalidade na varicela, né? Varicela no adulto, por exemplo, tem uma mortalidade importante. Trate com aciclovir, mesma dose de zóster, que eu vou falar a seguir, né? Então, tratamento de varicela e de zóster com aciclovir, 800 miligramas, 5 vezes ao dia, por 7 dias. Então, são 4 comprimidos de 200, 800 miligramas, 5 vezes ao dia, por 7 dias. 5 vezes ao dia é de 4 em 4 horas, menos no meio da madrugada, tá? Então, esse é o jeito correto de tratar. Gosto muito também de tratar com valaciclovir, Valtrex, comprimida de 500 miligramas, vem 42 na caixa, porque é para você usar 1 grama de 8 em 8 horas, então 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia você toma 2 comprimidos. Então, 3 vezes ao dia, toma 2 comprimidos. 6 comprimidos ao dia por 7 dias, 42. Então a caixinha vem com exatamente os 42 comprimidos. O valaciclovir, Valtrex, é mais caro do que o aciclovir, mas tem uma posologia mais cômoda. Para encerrar nossa discussão, falar brevemente de urticária, uma dermatose frequente, 15 a 20% da população vai ter em algum momento da vida urticária aguda. As urticas, as lesões eritemato-edematosas, pruriginosas, que duram até 24 horas. Duram mais do que 24 horas, pense em outros diagnósticos. Por exemplo, urticária vasculite, que tem uma forte relação com o lúpus. Então, urticária aguda, 20% da população. Urticária crônica, 2% da população. É muito menos. Então, se você olha para um paciente que está com urticas, aí você vai ficar assim, se interrogando. Será que este paciente tem urticária aguda, vai durar até 6 semanas? Ou será que ele tem urticária crônica, vai durar mais do que 6 semanas? Se você pensar estatisticamente, o mais provável é que seja sempre urticária aguda, muito mais frequente do que urticária crônica, 1, 2% da população. Urticária aguda, 15 a 20% da população. Então, urticas, lesões eritemato-edematosas, duram até 24 horas, pruriginosas. Como eu trato urticária aguda, Ricardo? Então, para urticária aguda, o corticoide sistêmico é bem empregado. Para urticária crônica, mais do que 6 semanas, corticoide sistêmico é mal empregado. Não use ou use muito tardiamente nos esquemas de tratamento. Não use corticoide sistêmico para urticária crônica. Não é o tratamento, não é assim que se faz, né? Se o paciente tem plano de saúde, inclusive, depois de 2 semanas usando o antihistamínico na dose otimizada, sem ele melhorar, ele já pode usar biológico para tratar a urticária crônica. Então não vai dar corticoide sistêmico para o paciente. Ah, Ricardo, mas eu não sei prescrever uma omalizumab, Xolair para tratar urticária crônica. Manda para alguém que sabe prescrever. Não vai ficar estragando a vida do paciente prescrevendo corticoide sistêmico errado na urticária crônica. Corticoide sistêmico é para a urticária aguda. Corticoide sistêmico na urticária aguda, você vai fazer 1 mg por quilo dia por 3 a 5 dias, junto com loratadina, 10 mg dia por 3 dias, 5 dias, 14 dias. Eu, na verdade, gosto até de estender um pouco mais o tratamento. Esse daqui é um estudo clássico da década de 90, do Zuberbier, que é um cara que o professor Paulo Criado até menciona várias vezes nas aulas dele, que foi um estudo que mostrou o seguinte: quando você usa corticoide sistêmico, você tem uma chance muito maior de controlar a urticária aguda do que quando você usa o antihistamínico. De tal forma que, se o antihistamínico trata bem os sintomas e o corticoide sistêmico faz a doença entrar em remissão, o ideal é associar as duas coisas. Como eu gosto de fazer? O estudo tinha lá 3, 5 dias de duração. Eu gosto de usar corticoide sistêmico, 1 mg por quilo dia de prednisona por 5 a 7 dias, e eu deixo a loratadina até na dose otimizada, 10 mg 4 vezes ao dia, ou 20 mg 2 vezes ao dia, né? 10 mg 4 vezes ao dia, 40 mg, ou 20 mg 2 vezes ao dia, que também vai dar 40 mg, e aí eu deixo por 15 dias. Com isso eu tenho um bom controle. Veja, o corticoide sistêmico só por 3 dias já controla mais de 90% dos quadros de urticária aguda. Não prescreva corticoide sistêmico para urticária crônica. Para urticária crônica, a gente vai ter alguns algoritmos de tratamento. Isso daqui é o que a gente seguia quando a gente não tinha biológico. É o algoritmo da British Society. A gente entrava com antihistamínico de 2ª geração, não sedante, na dose habitual. Depois de 15, 30 dias sem melhora, a gente quadruplicava a dose
Então, começa com loratadina 10 miligramas. Depois de um mês não melhorou, 40 miligramas. Pode ser 20 de manhã, 20 à noite. Não melhorou, a gente associava mais um anti-histamínico não sedante. Então, está tomando loratadina 40 miligramas dia, vai tomar fexofenadina 180. Só depois de não melhorar com a associação de 2 não sedantes é que a gente entrava com um sedante. Depois, a gente ainda entrava com um antileucotrieno, Singulair, Montelukast, tendo uma possibilidade de controle de pelo menos metade dos pacientes quando a gente associava o antileucotrieno. Metade dos pacientes que não tinham se controlado até aqui, controlavam com antileucotrieno. E você deve fazer o desmame lento e gradual. A cada 15, 30 dias, você tanto sobe como você desce a escada. É desmame lento e gradual. Né? Mas hoje, o que acontece? Hoje a gente tem biológico para o paciente de plano de saúde. Hoje a gente tem o omalizumab, Xolair, né? Que na bula para urticária você pode usar a partir dos 12 anos de idade. Esse daqui é o biológico, que se você nunca prescreveu nenhum biológico, esse daqui é o que enche zero o saco. Teoricamente você não precisaria nem de muitos exames para fazer a prescrição. Excelente resposta, e você pode prescrever depois de 2 semanas de tratamento de urticária crônica com loratadina na dose otimizada, 40 mg dia. 2 semanas, prescreveu loratadina 40 mg dia, não melhorou? Você está autorizado. Tem a DUT, a Diretriz de Utilização, que rege o que os planos de saúde devem oferecer aos seus clientes. A DUT diz que você pode usar Xolair, omalizumab, né? Tem que ter um índice de severidade da urticária maior ou igual a 28, 2 semanas de antihistamínico na dose otimizada, você já pode prescrever omalizumab, que é um anti-IgE. Muito bom, assim a gente encerra nossa introdução à dermatologia.